Olá, prezados colegas da advocacia, estudante de direito. Estamos aqui com um ilustre convidado, Evandro Pertence. Atualmente já podemos afirmar que ele é candidato à presidência da OAB-DF. E primeiro é um prazer te receber aqui, tá, doutor? E eu vou passar a palavra para você, porque primeiro, assim, antes de entrar nos assuntos do homem político que o senhor a gente tem uma vocação aqui no nosso programa de se comunicar com a comunidade jurídica de uma forma totalmente transparente, sincera, uma comunicação horizontal para informar mesmo novos profissionais, colegas. Então eu queria perguntar para você coisas sobre a sua vida, sobre a sua história, e eu vou te refazer uma pergunta aqui, porque eu sei que já são praticamente 30 anos de advocacia, né? O que te fez apaixonar pela advocacia, escolher o direito? Como que você se encantou pela profissão que o senhor exerce hoje? Júlio, eu queria dizer, eu me sinto uma pessoa privilegiada. Eu tive grandes mestres. Começo pelo meu pai, não posso deixar de falar dele. Acho que as pessoas me conhecem, Evandro Pertence, como filho de um homem público, Sepúlveda Pertence, que foi procurador-geral, foi ministro do Supremo por 18 anos, uma referência no direito e uma referência como homem público. Mas eu nasci antes. Eu vivi um advogado, José Paulo Pertence, não era conhecido como Sepúlveda, esse é o nome que vem da imprensa, e foi esse homem que forjou meu caráter, foi esse homem que me ensinou a paixão pela advocacia, pelo direito e pela ordem. Meu pai teve uma história na política estudantil. Meu pai foi como secundarista, depois na Uni, foi vice-presidente da Uni. E impressionante isso, porque apesar de fazer política estudantil, meu pai recebeu a medalha da UFMG de melhor aluno. Então, correndo o Brasil, ele ainda assim foi o melhor aluno da Uni. E depois, formado, ele é um pioneiro de Brasília, sentou com os amigos num boteco, e aí, ali conversando, resolveram enfrentar a aventura de Brasília. Veio para cá, foi advogado de porta de cadeia, depois passou em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público e viveu o período de exceção. Ele é um dos fundadores da UNB. Eu tenho um vínculo com a UNB, foi a universidade que me formou. E ali foi cassado também da UNB. E depois eu vivi, ainda jovem, esse advogado apaixonado pela advocacia, apaixonado pela defesa dos direitos, e foi o homem que forjou meu caráter. E eu tive a oportunidade de ali... o meu nome Evandro não é por acaso, vem de Evandro Lins e Silva. O meu padrinho é Vitor Nunes Leal. Então, a responsabilidade não está só no sobrenome. Eu tenho muita coisa para carregar. Olha, eu não posso deixar assim de observar, enquanto o senhor foi falando, dá até um certo sentimento de nostalgia, assim, porque parece que você está fazendo referência ao talvez o que nós poderíamos chamar de anos dourados da advocacia. Por que dourados? Não eram anos fáceis, né? Você falou aí do período de exceção, período de cassação, mas eu tenho um sentimento de que era um momento em que o envolvimento do advogado, a dedicação e o comprometimento, a figura da advocacia, ela era essencial para a emancipação da sociedade. Então, assim, eu fico vendo assim, puxa, como que eram esses anos, né? Assim, a história do ministro Sepúlveda Pertence, o envolvimento estudantil deles, e depois tudo que eles tiveram que passar, o quanto a advocacia foi extremamente importante para a consolidação da nossa democracia. Você sente isso também? Porque dá para perceber até um pouco na sua forma de falar, quase um pouco embargado, assim, você fala, pô, é entusiasta, né? E aí eu não posso deixar de correlacionar com os tempos atuais também. O que você vê de diferença assim, da década de 90, quando você começou a atuar, para a situação da advocacia hoje? O que mudou tanto? Assim, o advogado continua tendo esse papel de prestígio social? O que o senhor acha? Não, eu acho que a gente perdeu muito disso. Eu acho que a nossa instituição, inclusive,
perdeu seu protagonismo. Eu não tenho dúvida da importância da ordem na construção da democracia e na defesa da democracia. Agora, hoje, eu vejo, sim, uma instituição apequenada. E é o que a gente busca resgatar. Não tenho dúvida, a advocacia mudou muito. Eu mesmo, hoje nós somos o Ouve a Dever, Muda a OAB, é a nossa chapa 23, mas o nosso movimento começou com Fala a Dever. E realmente uma situação, eu sou um advogado como vocês, que atua no Lago Sul, né? E o nosso movimento começa andando pelo DF, pelas cidades satélites, pelo entorno, para conhecer uma advocacia diferente da minha. E eu fiquei me chamou muita atenção a falta de identificação do advogado com essa instituição que é grande, ela é muito grande, muito maior do que hoje os seus gestores. E a gente tem a intenção de resgatá-la, de trazer de volta essa identificação do advogado com a ordem e de modernizá-la. Não tenho como não pensar numa ordem moderna. A gente sabe dos desafios, como você disse, hoje nós vamos ter que enfrentar a inteligência artificial. Não sei como o advogado vai continuar um personagem importante nesses processos judiciais que virão daqui em diante, mas é um trabalho que a gente pretende desenvolver, de mantê-lo como um protagonista. Teve uma coisinha na sua primeira fala que me chamou a atenção de forma positiva. Você fez referência a uma expressão que, em regra, é utilizada de forma pejorativa, que são os advogados de porta de cadeia. Mas, da forma como você colocou na sua fala, pareceu que aquilo ali é uma etapa que faz parte do crescimento de um bom profissional. O que você acha disso? Não, eu concordo plenamente. A gente começa pequeno e vai crescendo. Normalmente, a advocacia vem dos clientes, né? Uhum. São clientes que nos reindicam, que confiam na gente. Eu sou um advogado eu tive que reiniciar 3 vezes. Eu comecei também, aí faço referência, Dr. Antônio Carlos Sigmaringa, foi onde eu me formei, foi onde eu comecei como advogado. Depois disso fui para o Rio de Janeiro, fui trabalhar com o Sérgio Bermudes, uma escola não só de advogados, mas uma escola de escritórios. São vários hoje os escritórios que saíram dali, inclusive o meu. Voltei para Brasília, montei meu escritório, comecei pequenininho, tive sorte de ter um cliente de partido que chegou, não era acreditado pelo escritório, mas eu vi os problemas dele, resolvi os problemas dele, e ele por 2 anos me sustentou de forma que eu não precisei passar por um concurso para me sustentar. E pude ser advogado a vida inteira. Depois disso, Sérgio Bermudes, que estava no Rio, volta e monta um escritório comigo. É meu segundo escritório. Eu montei o escritório do Sérgio Bermudes em Brasília, fiquei por lá por 10 anos e chefiei esse escritório, um escritório grande, um escritório que hoje conta com quase 200 advogados. E depois disso, montamos o nosso escritório. Aí vem a Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence, que hoje tem 12 anos. São meus 3 recomeços. E hoje tenho muito orgulho da minha carreira, tenho muito orgulho do que fiz e me apresento como candidato à presidência da Ordem com muita experiência. Eu, na Ordem, costumo dizer, eu comecei muito antes de estar formado, porque com 14 anos eu estava na porta da Ordem, cantando jingle, distribuindo santinho e pedindo voto para o meu pai. E já apaixonado pela Ordem. E depois de formado, eu me torno conselheiro, fui presidente da Comissão do Advogado Iniciante, trabalhei com direitos humanos, tenho muito orgulho do trabalho que fiz, trabalhei no TED e depois fui para o Conselho Federal, onde trabalhei com prerrogativas, fui vice-presidente nacional de prerrogativas e em todo esse meu caminho de ordem eu tenho muito orgulho do que fiz. E hoje sinto falta da ordem grande como a ordem que eu conheci. Excelente. Luiz, uma coisa que a gente já conversou aqui outras vezes é que, do ponto de vista profissional, a sociedade acaba colocando, e porque nós temos uma dificuldade também de dialogar
de forma mais transparente. A gente acaba caindo nos jargões jurídicos, fala juridiquês demais, e eu acho que isso atrapalha até um pouco nossa comunicação com a sociedade, às vezes. A advocacia é vista pela sociedade, pela imprensa de um modo geral, acaba caindo no mesmo ponto que os políticos caíram também. Há uma certa demonização da política, ou seja, o cara, por ser político, ele já está totalmente errado. E a advocacia também acaba tendo um pouco disso. Assim, é atrelado sempre a um profissional capitalista, a um glamour. O que a gente sabe, por essas andanças aí que o senhor teve pelo DF, que não é a realidade de 99% dos advogados. Os advogados precisam começar pequeno. É ali que eles vão aprender, que vai ser a escola deles, tem que aprender a peticionar, aprender a despachar com o juiz, aprender a fechar contrato, né? Então, assim, quais seriam as propostas, eu vejo hoje, principalmente para a jovem advocacia, os advogados iniciantes, para que eles possam ser acolhidos, não tenham vergonha de estar nessa fase de aprendizado? Não tem como você já sair um excelente advogado. A faculdade de Direito não nos forma para ser advogados, né? A faculdade de Direito você tem um contatinho totalmente genérico com várias matérias do direito, mas o dia a dia da advocacia, o cotidiano, o advogado barriga de balcão, que hoje já quase não tem por conta de que não está tem tudo balcão, virtual. Balcão é virtual. Você só aprende no dia a dia, na prática, na experiência. Como é que os jovens advogados eles podem ser acolhidos e passar por um processo de aprendizado e não serem marginalizados pelos escritórios que já estão bem posicionados? Você consegue ter alguma ideia, algum plano de ação para isso? Acho que você levantou a bola para mim, Júlio. Bom, primeiro você falou do juridiquês. E aí eu vou te dizer que eu venho de uma escola de advocacia em que o que a gente escreve é objetivo, né? Eu sou contra o juridiquês. Eu acho que o juiz não tem que ler 2 vezes a mesma peça, até pela quantidade de processos que a gente tem, né? A gente tem que levar em consideração o trabalho do juiz e ele tem que encontrar na peça que a gente formula a forma mais clara para entender o que a gente está dizendo. Então eu sempre sempre parti do pressuposto que inclusive os meus clientes, lendo uma peça minha, iriam entender. Eu não faço firula, não gosto de utilizar termos que não são termos cotidianos, e foi assim que eu aprendi, foi assim que eu me fiz como advogado. Em relação à questão que você me trouxe, esse é um ponto que a gente tem mexido muito, que é o desmonte que ocorreu tanto na ESA quanto na FAGE. Nós vivemos já há algum tempo uma mercantilização absurda das escolas de direito. Eu digo até que é um estelionato. Não tem mercado para tanta gente. Agora, o advogado que quer ser advogado, o advogado que quer se dedicar à advocacia, ele tem que ser recebido pela ordem. E a gente parte do pressuposto de que a ESA, a Escola Superior de Advocacia, tem que ser efetiva, tem que ser forte, tem que saber ensinar advocacia. Muitos dos profissionais da advocacia hoje se formam na Escola Superior da Magistratura, vão atrás da Escola Superior do Ministério Público e se acostumam com os abusos. Não vou nem longe, vou te ajudar aqui. Eu sempre quis ser advogado, comecei a atuar na advocacia. Eu posso dizer que tem até mais de 10 anos, em que pese eu seja formado só há 10 anos, também sou colega teu aluno, sou formado pela UNB ali, mas eu entrei no escritório de advocacia no 2º semestre, e dali eu já comecei a vivenciar a advocacia, ir para fórum, mas efetivamente... Que é uma sorte, né? Mas efetivamente, quando eu precisei depois correr atrás de uma pós-graduação, eu acabei indo para a Fundação do Ministério Público. A sua mãe também. Minha mãe também. E foi inclusive lá que eu conheci a mãe dele, comecei a ter um relacionamento. Então, assim, as outras instituições, magistratura e Ministério Público, possuem formações... e aí, vou colocar forma assim, de pensar diferente, nos vem como estorvo. De excelência, posicionado. Contudo, você foi bem pontual no que talvez eu não saberia expressar muito bem. O advogado ele não tem que aprender a advogar com um juiz ou com o Ministério Público.
E aí eu já percebia, né, nessas instituições, no momento da formação, a comunicação verticalizada, que é onde eu falo de novo, olha, o problema hoje da comunidade jurídica e da própria advocacia, essa falta de horizontalidade. Você chega no Ministério Público e eles querem ensinar doutrinando de acordo com o Ministério Público. E a advocacia... É até engraçado você ir para e ficar estudando jurisprudência, só o que está consolidado. E lá eu sempre pensei, eu falei, mas advogado não deveria respeitar 100% jurisprudência ou precedentes. A gente não tem que sempre concordar com aquilo que já está posto. Por vezes, a nossa função é enfrentar, reinventar, rediscutir e, se for o caso, mudar a jurisprudência do país, né? Então, é essencial que nós tenhamos uma escola de formação de excelência para advogados, porque a gente não está aqui para concordar com tudo que a magistratura traz. Eu tive a oportunidade de estudar Código de Processo Civil depois da reforma de 2015. Só que, infelizmente, eu estudei com um juiz. Então, assim, ele já vem trazendo toda a perspectiva da magistratura e eu, na condição de advogado, eu não concordava com quase nada, porque eu sempre falava assim, olha, esse Código de Processo Civil veio para reformar o Código de 73, com o objetivo para atender vários interesses da advocacia, para ter duração de processo razoável, um princípio constitucional, honorários sucumbenciais, que sempre foi uma bagunça e continua sendo até hoje. Impressionante isso. A lei mínimo dos 10% ou da majoração recursal ainda não é respeitada. E várias outras coisinhas assim. Mas se você fica tendo aula só com o magistrado e com o Ministério Público, menos o Ministério, como se eles fossem a fonte do saber, eu acredito que você acaba tendo uma advocacia enfraquecida também, né? É isso. É exatamente isso, Júlio. É isso que a gente quer fazer. A gente quer construir uma escola de advocacia, uma escola garantista, uma escola que explique aos advogados qual a razão de cada uma das garantias, por que a gente tem que olhar para o Ministério Público e para um juiz no mesmo nível e saber da nossa importância como advogado. A ideia é termos simulados de audiência, simulados de debates, simulados de júri, para que o advogado saiba se postar. Inclusive, nessas questões de prerrogativas, a gente tem sim que ter a nossa Procuradoria de Prerrogativas funcionando, aparelhada, em condições de reagir. Mas a gente tem que ter uma postura proativa também, né? Eu acho que o meu papel como presidente da Ordem, acredito que chego lá, o meu papel como presidente da Ordem passa por uma ação institucional. Nós vivemos, a partir da pandemia, uma alteração em processos e procedimentos que não levou em consideração o advogado, não levou em consideração a advocacia e o nosso trabalho. A gente vê hoje esses julgamentos virtuais de uma semana em que você sabe que o julgamento começou e depois você recebe a resposta. Você não pode fazer um esclarecimento de fato, você não advoga, você não tem oportunidade de advogar, você fica só vendo o processo ser julgado. E o primeiro procedimento de julgamento virtual estabelecido foi o do Supremo Tribunal. E eu, muitas vezes, embora a sustentação oral seja uma falsidade, que ninguém ouve, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, no primeiro momento em que o relator dá o voto dele, você vê esse voto. Você vê esse voto disponível no julgamento que o Supremo criou a partir da advocacia, discutindo com a advocacia, em outros tempos. O presidente era o ministro Toffoli, e ele ouviu a advocacia, e ali foi estabelecido esse procedimento. E ali você tem o voto do relator, depois cada voto que é proferido aparece ali. E você tem a oportunidade de advogar. Você tem a oportunidade de fazer esclarecimento de fato, você tem a oportunidade de distribuir memoriais, você tem a oportunidade de correr atrás dos outros julgadores, e é realmente um julgamento. Agora, isso não acontece no STJ, isso não acontece no TRF, isso não acontece no TJ, isso não acontece nas instâncias administrativas, e eu não vejo a Ordem reagindo. Inclusive, era a próxima pergunta que eu ia te fazer, era justamente nesse sentido, porque hoje é muito comum o advogado querer ter o acesso ao juiz e pedir para que o advogado mande áudio, para que...
Tipo, não tem horário. E a tecnologia, ela é muito boa. Então, eu como entusiasta da tecnologia, a gente vê que os avanços são interessantes. Só que quando isso acontece de uma forma sem ter uma consultoria ao advogado e imposto de uma certa forma para o advogado ter que se virar com o que tem com ele e diminuindo a capacidade dele, acaba sendo bem complicado. Então, a ordem com certeza tem um papel fundamental em poder brigar pela profissão, pelo advogado nesse sentido. E aí a gente perguntar justamente isso. Qual proposta que você tem e como você vê isso para tentar bater de frente com isso, né? Para lutar para que seja respeitado o direito do advogado e que venha a ser efetiva essa horizontalidade que hoje, de novo, a gente vê justamente uma comunicação vertical nessa situação, né? Só a imposição disso. Luiz, isso é uma luta, sabe? Eu tenho lido muito sobre a advocacia e esses dias, pegando história de ordem, já em 47 a gente brigava por prerrogativas. Então, essa é uma luta antiga. O juiz se sente muito confortável em julgar sozinho, sem um advogado, quando, na realidade, nós somos a defesa técnica do cidadão. Nós somos contratados para fazer esse serviço e a gente tem que ser ouvido. Essa é uma luta, eu não vou dizer para vocês que eu vou ganhar, porque é como a democracia, né? Está em eterna construção. Mas essa luta por prerrogativas eu vou fazer. E eu falava antes da escola da advocacia, e era o ponto onde eu ia chegar, né? Essa prerrogativa começa com o advogado. O advogado tem que se dar respeito. O advogado tem que saber não baixar a cabeça. Aí você falou da questão das audiências hoje, virtuais, né? E isso é uma piada, sabe? Você tem que ter 15 plataformas, porque cada juiz quer te ouvir de um jeito. Aí você tem que ter as 15 plataformas funcionando e saber usar cada uma delas. Isso começou desde o protocolo, né? Porque o protocolo tem um PJE, um sistema de protocolamento para cada estado, porque o orçamento ele é tem estadual. Um que é Brajude, Projude, aqui é PJE, cada um. Aí você tem que se virar. Você tem que Enquanto se virar. Enquanto o CNJ tinha que unificar isso, ele simplesmente não unifica. Isso, né? Eles têm uma estrutura no judiciário, uma estrutura grande, uma estrutura que a gente paga. E hoje quem está fazendo o serviço do cartório é a gente. A gente que, na hora de sentar para distribuir uma ação, você tem que fazer um curso hoje para você conseguir distribuir uma ação, porque você tem que preencher 50 campos e foi transferido todo o ônus para a advocacia, que era um serviço a ser feito pela administração pública, que é remunerada para isso. Você pode... Se você preencher errado ali na hora de distribuir, você toma uma emenda inicial, seu processo é redistribuído. Às vezes, seu processo estava com um pedido liminar de urgência, que era para ser analisado em 24 horas, não ser um caso de saúde. Não, doutor, mas o senhor lá na aba 3, na hora de colocar você não colocou. Você fala, poxa, mas antes a gente só chegava aqui e deixava e... Isso é trabalho de cartório, isso não é trabalho de advogado. Quem tinha que estar fazendo esse trabalho eram eles, não a gente. Inclusive, esse é o trabalho mais fácil de ser automatizado. Sim, por sinal. Esse trabalho mas eu acho que há muita transferência de responsabilidade para a advocacia e, de certa forma, nós temos um problema de mercado, um problema econômico, um problema financeiro, que é o seguinte. Nos últimos 10 anos, eu poderia dizer, quando começou a modernização, foram transferidas várias responsabilidades para a gente. Desde a gente começar a ter que dominar múltiplos sistemas, múltiplos softwares, múltiplas plataformas. Uma plataforma é formato de um jeito, por exemplo, o senhor falou que não trabalha com o trabalho, mas lá Se você puder tirar o senhor, eu fico agradecido. Beleza, eu vou chamar de Evandro. Eu fico mais à vontade. O Evandro comentou aqui com a gente que não atua na Justiça do Trabalho. O meu escritório é um escritório full service que eu acabo atuando no trabalho, previdenciário, contencioso, e aí eu não tenho um domínio de todas as áreas, mas eu vou conversando com os chefes associados de cada banca e eu vejo... algumas vezes eu não consigo acessar um processo na Justiça do Trabalho porque eu não sei, eu preciso chegar, e eu sou novo. Não, porque o assinador é o Shodo, é um diferente que você teria que baixar uma outra raiz de certificados. Eu falo, mas... Eu sou advogado, jovem, me formei e eu já não sei trabalhar, eu já não consigo acessar os autos de um processo. Então, assim, tudo isso eu acredito que foi decorrência dessa verticalização e de uma imposição via resoluções, portarias, que não são normas processuais federais, às quais nós não reagimos a tempo. Nós perdemos o timing de muitas dessas discussões, né? E que muitam vezes violam o Código de Processo Civil.
E hoje a gente vive essa situação que a gente estava comentando aqui, né? Das várias plataformas, cada juiz recebe de um jeito. E a gente toma o chamado chá de telefone. Sabe o que é um chá de telefone? Sim. É o juiz que diz de manhã que vai te ligar e você tem que passar o dia inteiro. Você vai até o banheiro carregando o telefone, porque se ele ligar, você tem que atender. Sim. E você fica esperando que o juiz te ligue. Às vezes ele te liga 9h30 da noite. Você está com seus filhos, ou não liga. Mas se ligar e não atender, você perdeu a audiência. É verdade. E aí eu fico extremamente preocupado, porque assim, vamos trabalhar aqui com prazos peremptórios e prazos processuais que ocorrem preclusão. Olha só, existem casos que são preclusivos, que é participar de uma audiência, você perdeu a audiência, porque você tem que ficar à mercê de um telefonema. Nunca existiu previsão processual federal para isso. São construções que estão sendo feitas, eu entendo a peculiaridade do momento que nós vamos passando, da pandemia, mas elas estão sendo construídas para a bel prazer, para atender interesses de comodidade do judiciário. Isso é complicado. Por quê? Quando a gente volta a falar que o advogado ele é essencial para o funcionamento da justiça, a nossa profissão não é exclusivamente uma profissão de mercado, como outras, não que a gente queira também colocar num pedestal acima, mas nós exercemos o mundo público. A todo momento se diz isso, né? Qualquer evento que você vai, não, porque a advocacia... E aí o quanto disso não é da boca para fora, porque na hora do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente acaba se sentindo persona não grata. Nas instituições, você chega nas autarquias federais, vou até passar a bola de novo, vou levantar a bola para você. A gente precisa ter acesso a processos administrativos e o nosso Estatuto Federal diz que a gente tem acesso a qualquer repartição, a qualquer sala, e lá tem uma palavra que eu gosto que é chancela. Você não precisa se limitar, você pode transitar, porque aquilo ali é a coisa pública e o advogado ele é o protagonista disso, ele é que provoca, o judiciário só responde meio provocação. Mas você chega hoje no Detran, a uma autarquia administrativa distrital, e estadual nos demais estados. Você chega no PROCON, que eu já tive a oportunidade de ir também, que é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Justiça. Você chega no próprio INSS, autarquia federal. Se você quiser ter vista de um processo, você não tem. As pessoas nem sabem o que é advogado. Você chega lá e fala, não, eu queria ter vista do processo. O cara fala, como assim? Eu sou advogado, tenho procuração, doutor... Então, assim, a administração pública também não está preparada para receber a advocacia. O lugar que está um pouquinho mais preparado, que está mais acostumado com a gente, é o Poder Judiciário, e a gente já é persona não grata lá. E aí, assim, o que a gente poderia fazer para reverter isso? Você acha que a gente perdeu muito o time nessa discussão? Ou como está tudo sempre em construção, ainda é o momento da gente se fortalecer? Lutar, Júlio. E assim, eu costumo repetir isso. A ordem é grande. A gente tem condição, num momento como esse, quer dizer, o atual gestor da ordem diz, eu não consegui fazer, por isso vem para a reeleição, né? Ele sempre se disse contra a reeleição, ele vem para a reeleição dizendo, veio uma pandemia, eu não consegui fazer nada. A minha resposta é, apesar da pandemia, você não conseguiu fazer nada. Quer dizer, era o momento da ordem agir. Então, nós tivemos essa modificação de processos e procedimentos, e era muito importante, a ordem consegue fazer isso. Juntar processualistas para discutir, através do Código de Processo Civil, a forma com que esses processos e procedimentos serão instaurados em respeito à advocacia. A gente tem gente para isso, a gente consegue fazer isso. Só que não foi feito. Então, efetivamente, esse é um período que a gente perdeu tempo, sim. Agora, eu não vejo como uma coisa irremediável. É um trabalho que a ordem tem que fazer, eu pretendo fazer esse trabalho, e acho que o judiciário precisa encontrar formas de atuar, apesar de forma virtual. Foi uma aceleração de uma coisa que a gente já esperava. A gente esperava que os processos fossem cada vez mais virtualizados. Coisas que eram para acontecer daqui a uns 10 anos, a pandemia acabou forçando para que acontecesse tudo. E a gente tem um código de processo novo e, de repente,
a parte da advocacia foi esquecida. Então, é um resgate, né? Nós vamos ter que resgatar a nossa atuação, trazer de volta o respeito e o orgulho de ser advogado. E quando eu falo da escola de advocacia, é muito isso. É o advogado saber olhar de forma horizontal para o Ministério Público e para o juiz e saber dos seus direitos como representante do cidadão quando se apresenta diante do judiciário de instâncias administrativas. Sobre a escola da advocacia, tem um tema também que é importante, que eu vejo pouca gente falando sobre isso. Eu acho que, às vezes, isso talvez seja um pouco de mania de advogado, que geralmente não se preocupa muito com isso, pelo menos o que eu tenho percebido. Que é o modelo de negócio mesmo, de um escritório de advocacia. Sim, como fazer isso? Como gerir isso? Porque faz tempo que eu fiz esse cálculo, não lembro como estão os dados agora, mas se a gente contar a nossa PEA, que é a nossa população, né, economicamente ativa, e o tanto de advogado que a gente tem no Brasil, é como se a gente tivesse um advogado para cada 112 pessoas economicamente ativas. Então, assim, é uma concorrência muito grande. E como que você, como advogado, vai se destacar? Como é que você, advogado, vai, tipo, cabecear, bater o escanteio, chutar a bola e fazer o gol, tudo ao mesmo tempo, se geralmente não sabe fazer meio um modelo bem de negócio. Tipo, vai juntar ali 4 pessoas saindo da faculdade, com aqueles poucos contatos que nem você falou, vão alugar uma sala e provavelmente vão falir depois de 3 meses. Porque quem lida com a parte das contas de um escritório sabe que os custos também, a advocacia tem custos muito altos. Então, eu acredito que conscientizar sobre o modelo de negócio é algo que é totalmente importante dentro de uma escola da advocacia. Eu queria saber um pouco do que vocês têm planejado para isso. Isso também está no plano. Também está no plano. Assim, a gente um processo demora em torno de 3 a 5 anos normalmente. É o normal. E você tem que levar em consideração, quando você cobra seus honorários, que você vai ter que administrar esse processo. Mudando de assunto, eu me lembro uma vez de ter assistido um julgamento no STJ e ouvi de um ministro. Era um processo do Banco do Brasil, de um escritório de advocacia privada. Era uma execução muito grande e eles passaram anos correndo atrás de bens para promover essa execução. E, no final, essa execução muito grande, eles tinham recebido honorários de R$100 mil. Era o valor correspondente proporcionalmente ao valor daquela execução. E aí eu ouvi o ministro do STJ dizendo, olha, eu tenho não sei quantos mil processos no meu gabinete e eu recebo R$30 mil à época. E eu recebo R$30 mil para cuidar desses tantos mil processos. Eu não admito um honorário desse tamanho. A verdade é que esse juiz ele não recebe R$33 mil. Ele recebe 1,33 avos do orçamento do tribunal para cuidar dos processos dele. Uma parte de 33 que é responsável pelo número dos processos dele. E a gente tem que manter um escritório. A gente tem que manter o secretário, tem que manter a secretária, tem que manter o telefone funcionando. Então, assim, essa forma do juiz olhar os nossos honorários como se fosse um benefício, é muito feio. Não, o que a gente fala é o seguinte, você falou num número aparentemente estratosférico, R$100 mil, 6 dígitos. O processo foi parar no STJ. Quantos Demorou anos? uns 7 anos para chegar Divide isso lá. pelos meses, pra você ver quanto Se você tirou por mês. Se você pegar esses R$100 mil e ano de diligência e dividir aí por 60 meses, 80 meses, você ganhou R$1.000 por mês, entendeu? E o juiz para custear. 30. E o juiz ganhou 30. É para você custear secretário, estagiário, advogado júnior, reuniões em escritório de sede própria, custeada por você. Não é extremamente lucrativo assim a atividade da advocacia como muitos pensam. Eu sempre falo assim, a gente é julgado igual o jogador de futebol. Fala assim, não, que jogador de futebol é tudo milionário. Então, 0,01% é o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Em regra, a realidade dos outros 90 e tantos % ou estão pagando para trabalhar ou estão com contratos que são meramente dignos, que é a realidade da advocacia. Sempre que você pega esse ganho final e dilui pelo tempo trabalhado,
acaba não sendo, em mais de 90% das vezes, um ganho exorbitante. Outra coisa que também não é levada em consideração, e que poderia ser até uma pauta de combatividade da advogada, é o seguinte: o nosso processo de execução, né? A gente tentou melhorar isso com o Código de Processo Civil, o novo, mas mesmo assim eu posso dizer que eu não observei, né, grandes mudanças significativas. De cada 10 processos que efetivamente, e aí o Evandro colocou aqui que trabalha com contencioso, cada 10 processos que você tem uma sentença de conhecimento favorável, que transita em julgado, e você vai começar o cumprimento de sentença, efetivamente quantos deles você consegue ter êxito no cumprimento de sentença ou na fase de execução? É um número baixo. É um número baixo. É um número baixo. Então, assim, nós precisávamos também, principalmente em relação, pelo menos ao que já está legislado, né? O respeito aos honorários sucumbenciais de mínimo de 10%, a majoração recursal, porque a majoração recursal faz o advogado trabalhar pelo menos mais 3 anos. Esse foi um avanço, sem dúvida alguma. E eu tenho visto os tribunais majorando de 10%, aí só para dizer que cumpriu, 11%. Ou seja, você teve toda uma... que inclusive, por vezes, o trabalho que você faz em sede recursal, ele acaba sendo até mais sofisticado. Porque quando você chega aqui no tribunal, você tem 3 desembargadores para ir despachar, tem que marcar horário com eles, você tem a sustentação oral para ir fazer, às vezes, mesmo assim não dá, você tem que fazer embaixo de declaração, aí entra a questão do agravo, e a majoração dos honorários sucumbenciais, 1% para dizer que cumpriu tabela. E isso eu vejo que é em decorrência de um revanchismo do judiciário com a advocacia. Eles estão lá falando, eu ganho 30 mil, você vai ganhar 100 mil, 200 mil nessa ação. Mas tem todo um custo operacional por trás que nós bancamos do nosso próprio bolso, enquanto lá tudo funciona com dinheiro público, né? É um pouquinho diferente. Ou não funciona, né? Que hoje está fechado, está todo mundo em casa tranquilo e a gente tendo que trabalhar como se fosse o cartório. É o judiciário também. Um dos mais caros do mundo, se não o mais. Um dos maiores orçamentos de judiciário que a gente conhece no mundo. E hoje não está funcionando. Hoje a gente tem que fazer trabalho de cartório. No momento da pandemia, até entendi essa colocação. Praticamente não pude fazer nada de muito diferente na última gestão, porque fui surpreendido pela pandemia, né? E a pandemia engessou tudo. Só que, a bem da verdade, eu quero fazer aqui, vou trabalhar até um pouco como advogado do diabo, quero fazer um contraponto a isso. Na pandemia, nós foram várias levantadas de bola para que um bom gestor pudesse vir e mostrar para o que veio, né? Por exemplo, enfrentamento do balcão 100% digital, que muitas vezes é um cerceamento de defesa e... nem sempre funciona. Às vezes você não tem acesso. O advogado não consegue exercer sua profissão na plenitude. A grande verdade é essa. E uma das maiores preocupações, se a gente pensar no Brasil como um todo, e aí não vamos enxergar só a nossa profissão, eu gostei daquele início histórico, porque ali eu vi a advocacia sendo essencial para a formação do Estado democrático de direito na República Brasileira. E o que é mais triste, eu acho que para um Estado democrático, são algumas falácias, ou seja, é uma falsa democracia, porque teoricamente você tem as instituições lá, fala, não, mas aqui todo brasileiro tem direito a um processo justo e ninguém responderá por nenhum crime ou nenhuma pena sem um devido processo. Mas quando nós vamos operacionalizar, a gente acaba vendo que existem processos que são quase fictícios, que é o que você falou, você não advoga no processo, o processo fica batendo de um lado para o outro num procedimento totalmente digital que você só assiste e fala, a pessoa estava representada por advogado. Um advogado não pode falar no processo, o processo está todo automatizado. Isso é uma preocupação, porque uma advocacia fraca, uma advocacia sem voz, eu vejo que, obrigatoriamente,
vai gerar também uma sociedade mais fraca e mais vítima de instituições coercitivas, autoritárias, arbitrárias, né? Bom, mas a gente tem hoje um problema mais sério. Quando a gente fala do vínculo da ordem com o Estado Democrático de Direito, a verdade é que a gente perdeu essa legitimidade. O nosso processo hoje, o nosso processo eleitoral já não tem mais nada de democrático. Então, você começa por esse sistema de chapa fechada. No sistema de chapa fechada, a última gestão foi eleita com menos de 25% dos votos da advocacia. E só menos de 25% dos advogados do DF tiveram representação durante os últimos 3 anos. Os outros 70 e tantos por cento que votaram de outra forma não tiveram um representante na ordem. Esse é um problema sério, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Vocês já sabem quem vai ser o próximo presidente da Ordem Nacional? Não. Chama Beto Simonetti. É um advogado admirável, amazonense. Agora, qual a legitimidade desse sujeito? Como ele está sendo eleito? Como ele está sendo escolhido? A advocacia não tem vínculo nenhum com esse processo. E hoje, aqui em Brasília, aí é uma crítica que eu faço diretamente à atual gestão e faço com muita propriedade, porque eu realmente estou muito chateado e muito revoltado com o que está acontecendo. O atual presidente, na sua campanha, afirmou que a eleição seria uma eleição virtual. Uma eleição feita de forma virtual. Ele usou isso como proposta de campanha. Eu fui juiz eleitoral por 4 anos e tenho uma paixão pela democracia e um conhecimento grande de eleições. De cara, o processo virtual compromete o sigilo. Não tem como você manter o sigilo na medida em que as pessoas podem tirar fotografia do voto, os votos podem ser cobrados em grandes escritórios. Eu quero ver o seu voto. Então, de cara, você perde o sigilo, que é uma coisa que foi muito cara na construção da democracia brasileira, que antes você tinha o coronelismo e várias formas de controlar os votos das pessoas, e nós voltamos para esse procedimento. Agora, o que é incrível? O incrível é que, embora isso tenha sido proposta de campanha há 3 anos, a empresa que vai fazer as nossas eleições foi contratada 40 dias antes da eleição. E até hoje, nenhum candidato, salvo o presidente, possivelmente, nenhum candidato tem acesso ao código-fonte do sistema que vai rodar a eleição em Brasília. Então, assim, nós temos uma entidade que é comprometida com o Estado Democrático de Direito, que tem essa preocupação, mas que perde a sua legitimidade quando pratica esse tipo de processo eleitoral. É muita coisa para ser reformada. Esse sistema me parece absurdo. A gente tem as urnas eletrônicas, eu confio nas urnas eletrônicas, elas são auditáveis. Eu confio nas urnas eletrônicas, elas sempre funcionaram e eu não entendo por que a gente não vai usar nessas eleições. E o certo é o seguinte, essa gestão já perdeu, inclusive, a possibilidade de usar as urnas eletrônicas, porque não pediu para o TRE em tempo e agora não dá tempo de fazer as urnas. Então é possível, já que esse sistema não é seguro, que a gente tenha uma impugnação e que a gente vai ter que votar em lona. Vai ter que botar votinho na lona. Impressionante isso. Essas informações eu confesso que são informações interessantíssimas até para quem está ouvindo, porque a gente sempre fala isso em relação à automatização, modernização, tecnologia. O discurso é muito bonito. Então, a gente sempre quer modernizar. Então, assim, gente, agora o processo vai ser digital, vai ser bom para todo mundo. E aí tenta jogar para debaixo do pano o ônus que isso vai trazer e para quem esse ônus vai ser. Então, a gente estava conversando, PJE aqui, é Projude ali, é um outro sistema lá, e o advogado que se vire para lidar com tudo isso. Ou seja, mas o advogado vai ser contra a modernização de um processo mais sério? Então, assim, tem um discurso que é mais bonito e ele é imposto e alguém paga o preço por isso. No caso, a advocacia vem pagando um preço caro por uma modernização que é excludente. Sim. Eu imagino os profissionais que 60 anos, 70 anos já foram totalmente marginalizados da atuação na advocacia. E acaba que, então, essa eleição também traz isso, traz um discurso bonito, fala, olha, vai ser a primeira eleição virtual, você vai poder votar do conforto da sua casa.
mas acaba varrendo para debaixo do tapete algumas problematizações que não foram levantadas. Eu acredito que é importante a gente dar voz para isso, porque os advogados eles precisam dialogar com transparência em relação a tudo que está acontecendo. Principalmente, a gente tem um compromisso muito grande com a democracia e o Estado brasileiro. A gente faz parte da construção disso, né? Em relação a... Duas coisas me preocupam na advocacia. A gente está falando sobre negócios, modelo de negócio. Financeiramente, e aí isso é por entusiasmo pessoal meu, entusiasmo também do Luiz. A gente tem um lab, trabalhamos com Legal Tax e Law Tax, e a gente faz algumas análises de mercado, utilizando assim, modelos de negócios, conceitos de validação. A gente percebe, olha, a maioria dos escritórios, eles são economicamente inviáveis. Por quê? Por exemplo, o cara abre o escritório, é muito comum, somente no início, quando você está querendo aprender, você sai pegando um monte de processo no êxito. Eu confesso que eu já peguei processo no êxito, muitos, então não tenho nenhuma vergonha disso. Até aquela brincadeira que você estava falando do porte-cadeira também. Eu falei, eu precisava aprender. Eu precisava fazer petição. Eu queria ir numa audiência. O cara tá falando, faz um processo aí para mim, eu te pago 20% se der certo. Você sai pegando. Só que isso vai... a gente acaba chegando numa inviabilidade econômica da profissão e financeira, porque depois que você pega 10, 20 processos no êxito, você tem que dar atenção para 20 clientes, você tem que praticar, você tem que ir em 20 audiências, não tem ninguém te pagando para isso. Então, assim, isso é claro que para a gente resolver, a gente teria que fazer estudos econômicos, a ESA teria que entrar, talvez até em convênio com o Sebrae, trazer... A gente está tratando disso. Trazer melhores coisas para o advogado, pedir para os advogados, tentem parar de pegar esses processos só no êxito, porque vocês estão trabalhando de graça para um monte de gente e outra. E esse tipo de processo também abarrota demais o Poder Judiciário, porque tem muita aventura jurídica nessa história de 20% no êxito, né? Mas aí eu queria chegar num ponto. Os advogados, por conta da grande concorrência que tem, eles acabam sendo vítimas do mercado. Eles têm um sonho de querer advogar, ele quer representar, ele quer fazer isso a qualquer custo, inclusive de graça ou pagando para isso. E aí algumas coisas acabam sendo negligenciadas pelo próprio profissional. Plano de saúde, ele vai deixar em segundo plano, uma previdência privada, ele não tem. Então, assim, não seria importante também, institucionalmente, a gente trabalhar com a conscientização e medidas positivas, efetivas, inclusive talvez por meio da Caixa de Assistência, para que o advogado ele também tivesse uma vida digna, porque eu vou falar para você, eu não sei se eu posso puxar sardinha para o meu lado, seria marmelada porque eu sou advogado, mas é uma profissão extremamente estressante. Extremamente. Trabalha-se demais, você é cobrado pelo cliente, você tem que fazer relatório, sentar para fazer uma petição não é fácil. Sempre que o pessoal fala assim, não, senta ali em meia horinha, eu falo, cara, em meia horinha você não faz nada. A petição você tem que ler, reler, colocar as coisas na hora. Se eu esqueço de colocar um pedido aqui, o juiz dá uma emenda em mim, é uma vergonha colocar documentos. Então nada é meia horinha. E ainda tem esse embate com o Ministério Público, com o Judiciário. Nossa, é uma briga, né? Então, assim, é uma profissão cansativa, estressante. O que a gente está fazendo para cuidar da qualidade de vida do profissional? Eu tenho visto muitos advogados abandonando a carreira, indo para concurso público, aceitando qualquer outro tipo de trabalho, porque não aguenta mais a situação totalmente inóspita que está a advocacia hoje. O que o senhor poderia falar para a gente um pouquinho a respeito disso? Júlio, eu vou repetir o que eu disse antes. Assim, hoje, a quantidade de profissionais que a gente tem no mercado, a gente não tem como partir do pressuposto de que nós vamos conseguir botá-los todos como advogados. Eu acho que o advogado, a qualificação do advogado é uma coisa importantíssima. Em relação à Caixa de Assistência, o que a gente viu nesse período, e voltamos para a pandemia, né? Você soube que a Caixa distribuiu cestas básicas. O que, de certa forma, é pejorativo para o advogado.
em outros estados foi ajuda pecuniária. E agora, essa distribuição de cestas básicas começou com a exigência de que o advogado tivesse em dia. Foi uma gozação minha feita ao presidente em um grupo de WhatsApp que fez com que ele retirasse essa exigência, porque realmente o advogado pagar R$800 para ganhar uma cesta de 50 não tinha o menor sentido. E há coisas sérias ali. Quer dizer, primeiro, essa gestão atual alardeou uma sobra de R$2.600.000 na Caixa. E aí eu pergunto, está esperando uma pandemia para usar esse dinheiro? Realmente eu não consigo entender por que isso não se voltou para o advogado. A Caixa de Assistência existe para momentos como esse. O orçamento tem que ser usado. Eu nunca gostei, inclusive, desse discurso político. Alguns deputados já se elegeram assim, falando assim, olha, eu economizei tanto no meu gabinete, eu falo, gente, mas o dinheiro público é para ser usado, para ser usado e bem usado de forma eficiente para alcançar o interesse da coisa pública. Exatamente. Então, isso não é um discurso muito bonito, você dizer que economizou e que o dinheiro está em caixa. Fala, então, era melhor que tivesse usado. Está esperando o quê? Está esperando uma pandemia? Então, mas... E aí há outros problemas. Eu tenho crítica à mudança do plano de saúde. A gente tinha um Bradesco, agora é uma empresa de Santa Catarina que ninguém conhece. Os advogados, para usarem o plano de saúde, eles têm que ser, primeiramente, examinados por um médico da Caixa de Assistência, que autoriza. Não adianta você ter o seu médico e o seu médico pedir que você faça exames. Você tem que se submeter ao médico da Caixa de Assistência. E vários hospitais que a gente tinha cobertura pelo Bradesco Saúde não tem mais hoje. O Bradesco era um plano de saúde de ponta e eu não sei por que houve essa modificação. Mas imagino que haja algum interesse por trás disso. Tem duas coisas que eu quero pegar como deixo da sua última fala aqui, que é o seguinte. Realmente temos muitos profissionais. E não podemos garantir que todos eles vão ser advogados e vão conseguir ainda ter uma atividade extremamente lucrativa do exercício fim da advocacia. Mas, hoje, e aí eu posso falar porque eu e o Luiz a gente já trabalha um pouco com isso, não necessariamente porque você se formou em direito ou porque você tem uma paixão pela advocacia, que obrigatoriamente você precisa trabalhar com processos contenciosos ou você precisa trabalhar com judicialização. Eu já dei palestras em outros momentos que existem outras 10 profissões que um advogado pode exercer com excelência. Desde você ser um redator jurídico para escritórios ou associações de interesse jurídico, desde você ser um analista de dados sensíveis, acompanhar projetos de leis, produzir relatórios jurídicos para tomada de decisão. Você pode trabalhar também com a parte de marketing e comunicação de um escritório para que o escritório possa se posicionar. Então, assim, existem inúmeras outras coisas que você pode estar fazendo no cenário dos escritórios de advocacia, que não necessariamente peticionando e distribuindo peça. E aí eu acho que, de novo, acho que a gente acaba voltando na importância de uma escola de formação para começar a mostrar esses outros nichos de atuação. Um nicho que é muito negligenciado pela advocacia, porque o advogado a gente assiste filme demais, aí vê o advogado americano de frente ao tribunal, a gente quer ser igual, e aqui no Brasil, convenhamos, isso praticamente não existe hora nenhuma. Existe na sustentação oral, que o próprio Evandro teve coragem de falar, foi um dos poucos advogados já vieram aqui, aquilo ali é um pouco para inglês. Você chega lá, o voto já está feito, o relator já conversou com os demais desembargadores, aí você faz, e inclusive a tecnologia também foi um show de horrores. A gente vai comentar sobre isso aqui na pandemia, né? Que os relatores, teve um caso específico que os relatores, a audiência estava sendo gravada, estava todo mundo lá supostamente no intervalo, e a relatora já antecipou o voto dela. Não sei se chegou a ver. Aí o advogado falou, olha, com licença, eu estou aqui para sustentar, mas dado que eu já ouvi vocês conversando, eu nem vou falar mais nada, peço para sair. E essa desembargadora processou o advogado em R$100 mil por danos morais. Ou seja, e tomou-lhe uma chamada do presidente da sessão. Falou, você está ouvindo conversa alheia, você é muito mal educado. Ele falou, rapaz...
A sessão, vocês estão falando na sessão, eu estou aqui assistindo e vocês anteciparam o voto, eu tenho que estar né? aqui como advogado. Então a gente tem esse show de horrores acontecendo aí também. Mas o que eu falei. Mas, Júlio, assim, só para corrigir, porque quando eu estava falando da sustentação oral, eu estava falando do sistema atual de julgamento virtual do Supremo. É quando você não tem acesso ao relatório e não tem acesso ao voto, né? Não, mas agora tem. No Supremo você tem esse acesso. E aí, às vezes, até... Porque, assim, hoje você tem você tem esse julgamento virtual e tem um julgamento online. Então, muitas vezes, principalmente porque é online, porque é diferente você ver uma pessoa falando e você ver uma tela com uma pessoa falando, né? Mas às vezes com os meus clientes, nas coisas que a gente tem por lá, e no Supremo, porque no STJ não, né? No STJ o sistema é outro, e aí eu acho um absurdo essa forma de julgar. Mas com os meus clientes, muitas vezes eu falo, não, a gente vai fazer uma sustentação oral que é gravada, que eu sei que ninguém ouve, eu sei porque eu conheço de dentro dos gabinetes o pessoal falando, eles têm que ouvir. Aí um assessor vai lá, põe para rodar e sai para passear, para resolver outros problemas no gabinete. E fica a sua sustentação passando, mas ninguém vai ver. Mas, ao mesmo tempo, você consegue advogar através de memoriais e buscando audiências com os outros julgadores. Agora, essa sustentação é que eu falei, que eu estava falando, mas eu sou um fã da sustentação oral. Porque se você tiver uma oportunidade do advogado de esclarecer isso. Se você tiver uma sustentação oral transparente, que é aquela que primeiro é respeitado o momento de fala do advogado. 15 minutos, vai ser a primeira vez que você vai ter a oportunidade de... Nem sempre. E aí você chega lá, às vezes antes de sustentar, o próprio desembargador já fala para você, olha, a sessão está corrida hoje, se eu puder ser breve, ou seja, já um total desprestígio, você se sente incomodado ou constrangido de exercer. Mas de fato, assim, eu já tive... Mas cada dia é mais difícil, certo, eu já sustentei com o desembargador dormindo... Aí pedi a atenção dele várias vezes até que ele acordou e eu continuei com a minha sustentação. Já virei voto do próprio relator com sustentação oral. Eu sou um fã da sustentação oral como um ato processual do advogado e a gente tem que brigar por ele, porque hoje, cada dia que passa, os tribunais transformam esse nosso ato, que é a defesa, tratam como um estorvo, tratam como algo que está atrapalhando o julgamento. A gente tem que brigar por isso. Eu sou um fã da sustentação oral. Porque às vezes, mesmo sendo difícil você virar ali todo colegiado, você consegue às vezes ganhar um voto e mandar para 5. Pedido de vista. E aí quando for pro próximo julgamento que vão chamar mais 2 desembargadores, é muito mais, você já pode também ali tentar fazer os outros memoriais e tentar reverter a situação. Então acaba sendo sim. É uma guerra. A advocacia é uma guerra. É estressante mesmo, mas é apaixonante. O nosso Código de Processo Civil 2015 ele já trouxe previsão na própria lei federal de que os atos públicos e a audiência, a sessão, deveriam ser gravados, preferencialmente pela estrutura fornecida pelo próprio Poder Judiciário. E quando ele entrou em vigor, em 2016, eu vi majoritariamente das audiências que eu participei, de sessões que eu participei, não havia estrutura do Poder Judiciário para cumprir essa determinação de lei federal. Os advogados têm a faculdade, no Código de Processo Civil, de poder gravar o ato. E aí, desde que depois eles submetam às mídias. E por algumas vezes eu também vi que os advogados que falaram que foram gravar foram reprimidos. Agora, com a pandemia, de certa forma, o tiro saiu pela culatra. Porque como precisa ser feito na plataforma, acaba que muita coisa é gravada. E nós temos observado um show de atrocidades, tanto da magistratura quanto do Ministério Público. Diariamente você vê juiz mandando o advogado calar a boca ou multando, Ministério Público usando palavras de baixo calão, o direito de defesa e ampla defesa sendo totalmente cerceado, processos extremamente arbitrários, que é o que eu falo, que é assim, olha, isso aqui é a falsa sensação de que existe um devido processo legal no Brasil, porque quando você começa a assistir, não é bem isso. E aí, de novo,
eu não estou vendo a instituição da advocacia se posicionando de forma combativa em relação a isso. Faz uma nota de repúdio, mas isso é um tema muito mais sério do que apenas uma nota de repúdio ou um enfrentamento, porque a advocacia está sendo vilipendiada assim, diariamente, né? Então, o senhor acredita o quê? Que uma comissão de prerrogativas cada vez mais forte poderia ser a solução para a gente tentar equalizar um pouco, ou seria mais que isso? Precisa de uma conversa institucional muito mais séria. Assim, quais sanções vão vir a partir daí? Porque o sentimento também, por que a magistratura se comporta assim em relação à advocacia? Porque não há sanção. A verdade é que a gente perdeu o nosso protagonismo. A gente tem uma instituição que é muito grande e está diminuída. E o que a gente precisa de novo é fazer uma ordem grande, voltar a ser respeitado, e aí tem que ter um trabalho institucional. A gente tem que conversar com a magistratura, tem que adequar esses procedimentos, tem que buscar a adequação desses processos e procedimentos à atuação do advogado, inclusive em atuação legislativa, se for o caso. Né? A gente precisa regrar essas coisas. A gente precisa que o judiciário entenda e respeite que nós somos a defesa técnica do cidadão, que nós não estamos ali por acaso. Que quando um cliente me contrata, ele me paga para que eu faça a defesa dele, e não para que um juiz fique pensando do jeito que ele quiser pensar, a forma com que ele vai exercer a justiça. Eu, certa vez, me lembro de chegar num gabinete com o meu memorial e fui recebido pelo chefe de gabinete que disse, não, ele não recebe memorial. Aí eu falei, mas vai receber sim. Vai receber, eu vou protocolar aqui e vai entrar, porque eu fui contratado para fazer isso. Se ele não vai fazer o trabalho dele, é problema dele. Depois ele pega e rasga. Mas o meu memorial vai entrar nesse... E entrou. Então, a gente... É uma luta, a advocacia, como você disse. É estressante. Eu não vou aqui dizer para você que eu vou resolver todos os problemas de prerrogativas, porque não vou. Assim como a democracia é um processo em eterna construção, a luta pelas prerrogativas vai ser em eterna construção. Nós vamos viver juízes que abusam do seu poder, mas nós vamos enfrentá-los. Então, é um trabalho a ser feito. O que eu posso te dizer é o seguinte, a Procuradoria de Prerrogativas tinha 4 advogados. Eu quero hoje aparelhá-la para funcionar melhor nesse processo reativo, embora eu acho que o proativo também tenha que acontecer. Ela tinha 4 advogados. Na atual gestão, passou a 1. E agora tem 2. Então, assim, como é que você consegue atender ao Distrito Federal inteiro? Centenas de atrocidades que acontecem diariamente. E com a demissão de 40 funcionários e a revolta dos funcionários da ordem, a verdade é que está todo mundo operando em operação tartaruga. Então, esse é o momento de uma instituição muito fraca, fragilizada, e eu aqui me ponho na expectativa de resgatá-la. De qualquer forma, a gente sempre problematiza demais a advocacia e mostra os problemas que tem, o vilipendiamento das prerrogativas do advogado, ou os honorários que são cada vez mais mitigados, desrespeitados. A própria população já não respeita porque tem um certo leilão. Mas no final da nossa entrevista aqui, a gente sempre gosta de fazer a última pergunta assim, quais são um cenário mais otimista e esperançoso para a advocacia que você gostaria de deixar, uma mensagem para os advogados? Não, a minha mensagem é de esperança. Assim. Eu acho que a minha caminhada, eu já ando na ordem há muito tempo, por várias vezes fui provocado a me posicionar como presidente, né? Nesse momento me senti desafiado. Comecei minha caminhada sozinho, mas hoje tenho muito orgulho das pessoas que andam comigo. Assim, quando você fecha a sua chapa, você olha a quantidade de pessoas admiráveis que estão andando com você num projeto novo, porque durante 12 anos a ordem se dividiu entre 2 grupos que praticam um fla-flu.
Por mais que haja amigos de um e de outro, de um lado ou de outro, a questão é de uma rivalidade forte que não pensa em construção de ordem. O nosso grupo é um grupo novo e muito credenciado. Eu tenho muito orgulho das pessoas que andam comigo e a minha mensagem é de esperança, sim. Eu acredito que a gente pode fazer uma ordem melhor e a gente pode resgatar os valores da advocacia. Excelente. Te agradeço, então, a participação do Evandro Pertence aqui no nosso podcast. Muito obrigado e muita força, muita luta aí nessa campanha que você sabe que é árdua, né? Júlio, Luiz, muito obrigado pela oportunidade. A audiência, agradeço também a quem estiver ouvindo, me dando essa oportunidade de falar um pouquinho do que eu penso. E, enfim, só tenho que agradecer a vocês e mais cedo ou mais tarde voltar aqui para aprender com vocês. Porque essa advocacia moderna, eu preciso chegar nela. Valeu, então. Muito obrigado.